Olá, gurias, tudo bem? Espero que estejam todas bem. Estou vindo aqui para trazer o vídeo, então, da explicação do que do que eu passei para vocês em relação à ação didática, né, e os componentes deste processo didático. Quero ressaltar com vocês que a ação didática é algo extremamente interessante, complexo e importante, né? Todo mundo diz assim, vai ser professor, é fácil e tal, né? Não. Existe toda uma etapa a ser pensada, a ser escrita, a ser determinada, né? Como a gente já viu alguns passos aí dentro dos textos que eu passei para vocês. Dentro dessa ação didática, né, existe todo um roteirinho ali entre o que ensinar, para que ensinar e a quem ensinar, né? Então, o professor tem que partir dessa percepção, dessa reflexão, né? De perceber, então, o que eu vou ensinar, realmente o que eu quero passar, o que eu quero trabalhar com os alunos, né? Que seriam para nós os conteúdos, né? O que eu vou ensinar, de que forma eu vou fazer isso, como meus alunos vão aprender toda essa questão, né? Então, os objetivos que eu vou ter em relação àquilo que eu vou ensinar, né? E a quem ensinar, que é o nosso público-alvo, que é a nossa matéria-prima, que são os alunos, né? Então, a partir dali, dessa realidade, desse conhecimento, a gente tem que planejar, determinar a nossa ação didática, a nossa ação pedagógica, tá? Lembrando, né, que a didática é a arte de ensinar. Então, para ensinar, a gente vai ter que ser arteira, né, de fato, como o próprio nome diz. Então, a ação didática é algo, assim, extremamente importante, né? É um trabalho árduo, mas que no final nos traz resultados muito promissores, né? Dependendo, lógico, de como vai ser o trabalho do professor, né? A dedicação do professor. Deixa eu seguir meu roteirinho aqui, né? Pra gente não se perder. Essa ação didática, então, ela tem algumas etapas, que é projetar, planejar, executar e avaliar. Eu trago um pouquinho para o nosso dia a dia essa fala de que tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente também faz esse tipo de coisa. Só que assim, a gente não para e pensa nessas etapas, né? Por exemplo, vou sair de férias, né? Então, eu já estou, antes de sair de férias, projetando algo que eu vou poder fazer, tá? Então, assim, vou sair de férias e eu vou pra praia, sei lá, né? Um exemplo. Para isso, eu já estou projetando, eu já estou pensando, eu já estou fazendo algumas anotações do que eu imaginei, quem vai, quando vamos, né? Então, a gente vai analisando algumas situações para se cumprir aquele objetivo, aquela necessidade que é sair de férias, tá? Isso a gente faz no nosso dia a dia. Esse projeto é só uma ideia inicial, então, projetar. Planejar é colocar isso no papel. Então eu vou sair hoje de férias, volto daqui 30 dias. Eu tenho tanto em dinheiro que eu posso gastar. Eu vou ficar de aluguel, então isso eu vou escrever, né? Aquela planilha assim que a gente faz mensalmente, os nossos gastos, o que a gente ganha, o que a gente gasta. Então a gente vai planejar, né? E no pedagógico isso também acontece, tá? Executar, pôr em ação, então o que está ali no papel, né? Então agora no dia a dia, no decorrer, eu vou ver se aquilo tudo realmente eu vou conseguir cumprir, ou se eu vou ter que adaptar alguma coisa, né? Ou alguma coisa eu vou ter que deixar de fazer. E isso também no dia a dia do professor acontece, né? Por isso, vocês já devem ter ouvido falar que o planejamento é extremamente flexível, né? E muito importante ele ser flexível para que a gente consiga adequar, adaptar, enfim, né? Fazer todos os ajustes necessários. Dentro dessa execução tem coisas que vão sair ok, perfeitamente, outras vão dar tudo errado, e para isso serve a avaliação final, né? Daquele projeto inicial, daquelas ideias iniciais que eu tive lá no final eu vou avaliar, não só avaliar o meu aluno, que também é extremamente importante, mas eu vou avaliar o meu trabalho. Será que esse projeto que eu pensei realmente foi produtivo? Será que realmente os alunos aprenderam? O que foi bom? O que foi ruim? O que é negativo? O que eu preciso trabalhar de novo?
Então, essas informações vai nos dar ideia para o próximo projeto, né? E aí começa tudo de novo num imenso ciclo pedagógico, né? Seguindo o raciocínio e a explicação, logo em seguida eu trabalhei com vocês ali o texto dos componentes do processo didático, né? Então, dentro dessas 4 etapas ali, do projetar, do planejar, executar, avaliar, existem alguns termos que fazem parte desse montante, né? Desse mundo pedagógico. E alguns termos, então, estão nesse texto, que eu estou com ele aqui para a gente ir falando um pouquinho, tá? Dentro desses componentes do processo, a gente tem, lógico, os objetivos, né? O professor não pode trabalhar sem objetivo, né, gente? Aí é fazer de conta que eu te ensino e tu faz de conta que tá aprendendo, né? Então, os objetivos gerais, tá? A gente tem como eles num grande pedestal, né? Ele é geral, ele é, assim, uma ideia inicial. Programar as férias, como eu tinha dito antes, que seria uma coisa do nosso dia a dia, né? Então, eu tô dizendo de forma geral o que eu tô querendo fazer, né? E aí, trazendo isso, então, para o pedagógico, tá? Junto com esse geral, ele vai nos dar a ideia do que realmente a gente quer no final alcançar, estão os específicos, né? Dentro desse programar as férias, então, eu tenho que ver viabilidade de dinheiro, de onde eu vou ficar, enfim, né? Então, esses outros objetivos vêm agregar ao objetivo geral. Todos os objetivos são feitos inicialmente, né? A primeira palavra dos objetivos é um verbo no infinitivo, tá? Então, desenvolver, identificar, verificar, enfim, tá? Depende da situação, do contexto que vocês vão trabalhar. Dentro disso tudo tem o plano de aula também, gurias, né? Que é pôr em prática esse projeto. Né? Ele tem todo um roteiro que vocês ainda vão aprender. Dentro disso tem os planos de estudos, conteúdos, o método de trabalho, como eu vou desenvolver esse projeto, né? Ele vai ser pautado em qual tendência, que a gente também já trabalhou, né? Dentro do contexto do curso normal do Paulo Freire, seguindo a linha de raciocínio lógico, né? É a progressista libertadora de Paulo Freire. Não esquecendo que, dentro das outras, tem muitas coisas interessantes e boas que a gente vai trazer também. Como, por exemplo, direitos e deveres das crianças lá da escola tradicional, né? Então, vamos trabalhar com esse método de trabalho. E aí vem a descrição de como a gente pensou em realizar aquela atividade. A técnica nada mais é do que uma atividade, né? Que eu vou bolar alguma coisa que eu pensei, né? A gente usa o termo técnica para esse tipo de questão. Recursos são os materiais, então, que eu vou usar, né? Audiovisual, livro, enfim, né? Slide, filme, são os recursos que a gente vai usar. A avaliação, que eu já tinha colocado para vocês, que dentro desse componente pedagógico, eu acho, assim, ó, que é um dos pontos mais importantes. Porque aí a gente consegue enxergar até onde a gente conseguiu ir e traz o retorno do aluno e traz o retorno do nosso trabalho. Então, por isso é importante, né? A gente consegue fazer uma reflexão do que a gente está sendo enquanto professor. E isso tem que ser diário. Quando eu fechei o meu caderno na sala de aula, estou indo para casa, eu tenho que ir pensando se realmente eu atingi meus objetivos de professor. Será que eu consegui? Será que aquela criança entrou de um jeito e está saindo de outro? Aprendeu alguma coisa? Sempre para melhor, né, gente? Não pode sair lá desaprendendo. E isso acontece, né? O aluno vai com uma carga de aprendizado, dependendo da aula, ela sai menos do que ela entrou. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que o aluno entre em sala de aula e saia melhor ainda do que ele entrou. Estou falando aqui, claro, gente, numa situação presencial, a gente sabe todo esse contexto que está tendo aí, mas a gente não sabe ainda, né, as orientações para ano que vem. Pelo visto, continuaremos por algum tempo na aula remota, mas trazendo essa experiência de sala de aula para vocês, né? E as referências de pesquisa, que nada mais são do que as referências bibliográficas, né, da onde vocês buscaram material para poder fazer os objetivos, né, as técnicas, as atividades. Então, seriam as pastas de artes,
a pasta de artes, no caso, né? O caderno de didática da matemática, o caderno de didática geral, um livro que eu usei de historinha para contar para eles, enfim, é todo o material que eu usei para organizar aquele trabalho naquele determinado período de tempo. Nós vamos, agora o nosso próximo passo é começar a falar em projeto, tá? Que é então, uma das 4 ações aí dessa ação didática, tá? Projeto. Então, a gente já vai pensando sobre isso. Na atividade, eu tô pedindo para que vocês deem uma olhada já para ir se inteirando de plano de aula, de projeto, o que é isso, como faz. O curso normal do Paulo Freire tem uma forma de trabalho, tá? Não existe receita pronta, né? Existe, assim, etapas que têm que ser seguidas, né? Mas que cada um dentro do seu contexto vai adequar conforme a necessidade de cada aluno, né? A gente jamais imaginou estar dando aula desse jeito como a gente está fazendo. Então, todo aquele processo que eu estou passando para vocês hoje, passei para as alunas hoje no estágio, elas estão fazendo de uma forma totalmente diferente que a gente nunca imaginou trabalhar desse jeito, né? Sempre tendo em mente, gurias, a dedicação, a responsabilidade, o esforço, né? O olhar clínico, que eu já falei algumas vezes para vocês dentro dos textos, tá? O olhar clínico é extremamente importante, que a gente reconheça o nosso público, o nosso aluno e faça a partir dali o melhor para eles, o melhor para a aprendizagem deles e não o que seria mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Voltamos em breve a conversar. Valeu!